Bem-vindos então a mais esta emissão da Casa das Artes, que é a organizadora do International Storytelling Summit, e eu hoje tenho comigo o professor Dr. Vítor da Fonseca, que foi meu professor, é uma pessoa que tem estado presente, né, ao longo da minha vida, é um amigo, e é uma pessoa que eu acho com uma comunicação extraordinária, mas irão avaliar sobre isso. Ele vai estar via telefone, está comigo já via telefone. O Dr. Vítor da Fonseca, o professor Dr. Vítor da Fonseca, tem é muito conhecido realmente pela psicometricidade, mas é de facto mais do que isso. Ele tem todo aqui um conhecimento também nas áreas de aprendizagem, mais de 40 livros publicados sobre estas questões de ensino e aprendizagem. Enfim, há aqui, eu penso que muitas das pessoas que estão a assistir o conhecem. Vítor, bem-vindo aqui a esta emissão. Não, muito obrigado pelas referências e o convite e o desafio, não é? Para falar de um assunto tão rico e que, no fundo, tem as suas raízes psicomotoras, no fundo, não é? E é uma das coisas que é interessante, o papel do corpo, no fundo, não é? Na contagem de histórias, propriamente. Isso, na storytelling, tem a ver muito com a compreensão da evolução humana, digamos, da linguagem, não é? Essa linguagem universal que é centrada exatamente no corpo, não é? Que está muito ligada às nossas emoções, a expressão, digamos, não verbal da linguagem, que uma imagem de construção de uma pirâmide, digamos, será a base da linguagem, não é? Isso está muito ligado à dimensão nativa e emocional do significado das palavras, no fundo. Todas elas podem ser corporalizadas ou expressas pelo corpo, pelas emoções. Digamos que aqui a palavra, digamos, é qualquer coisa que emana do corpo, no fundo, não é? Porque a própria articulação é uma motricidade específica, é um sistema, digamos, motor, não é? Que tem exatamente um processo hierarquizado que está desenhado nos nossos genes, como herança da espécie, e que são as leis naturais de desenvolvimento da linguagem na criança, não é? A comunicação do bebê é exatamente uma comunicação riquíssima sob o ponto de vista da interação, sob o ponto de vista da atenção visual sustentada, sob o ponto de vista da interação, da própria imitação, no fundo, que estão todos centrados nessa comunicação não verbal. Não é? E depois dessa comunicação não verbal, que ocorre no nascimento e 18 meses, começa-se a verificar e observar na criança os rudimentos, digamos, da linguagem falada. Essa linguagem, digamos, que é o primeiro sistema simbólico, ela acaba de ser muito também gestual, não é? E, portanto, esse sistema de vocalização, em que uma parte específica do corpo humano é que tem exatamente esse poder extraordinário articulatório, não é? Que é a face da boca, está com uma associação impressionante com as mãos, no fundo, não é? E, portanto, essa relação ilustra exatamente as conquistas que a criança tem que fazer, com as correspondentes construções das redes neuronais no cérebro humano, no cérebro da criança, e que vão permitir exatamente que a criança evolua de uma linguagem corporal
universal, digamos assim, a uma linguagem falada como primeiro sistema simbólico, que depois vai atingir o segundo sistema simbólico, que é a linguagem escrita propriamente dita. E, portanto, o storytelling tem, digamos aqui, um papel de uma importância capital, que é a tradição oral, que sempre foi algo que foi desenvolvido ao longo da história da humanidade, não é? Os nossos ancestrais, à luz da lareira, provavelmente, passariam exatamente a cultura entre as gerações através dessa capacidade narrativa e essa capacidade oral, de tradição oral, que, de facto, hoje se verifica menos praticada propriamente a nível das famílias, no fundo, não é? E que, porque, já agora, Vítor, eu interrompi só para dar esta noção às pessoas de que essa transmissão oral começou antes de haver mesmo as religiões, antes das religiões surgirem, antes de haver, no fundo, sacerdotes ou de várias religiões, já havia contadores de histórias, não é? Sim. Aliás, no fundo, analisando com o núcleo narrativo de uma religião, ela encerra em si exatamente uma história, não é? Um princípio, uma trajetória e, de certa maneira, um fim, não é? Portanto, essa dimensão é algo extremamente importante na contagem de histórias, não é? O storytelling, que é um termo em que às vezes em inglês soa mais musicalmente e mais prosodicamente no nosso tempo, porque o storytelling tem qualquer coisa de extraordinário sobre o respeito pelas leis naturais de desenvolvimento da linguagem na criança. Não é? É sabido que a linguagem é uma função que envolve especialização hemisférica. Pensou-se no passado que apenas o hemisfério esquerdo, com o estudo das lesões dos rins, das grandes obras do Broca e do Wernicke, que seria, digamos, uma função do hemisfério esquerdo. Hoje, com as novas tecnologias de imagiologia cerebral, certifica-se que o hemisfério direito participa extraordinariamente na linguagem. E participa como? Exatamente daquilo que é a riqueza extraordinária do storytelling, que eu gostaria de focar. Para já, quem faz disso uma função de transmissão é um momento mágico, no fundo, não é? O contador de histórias tem que ser um mágico, não é? Ele, para já, deverá caracterizar-se, provavelmente deverá utilizar uma corporalidade expressiva em que respeita exatamente os níveis de atenção da criança e de concentração da criança, porque está a dirigir exatamente às funções do hemisfério direito, que, no fundo, antecedem a maturação, digamos, neuronal do hemisfério esquerdo, que depois exatamente estará envolvido na linguagem de forma mais aprofundada, não é? Portanto, o storytelling resgata a prosódia, resgata a inferência, resgata o humor, resgata as metáforas, resgata o sarcasmo, resgata a ironia. E essas dimensões da linguagem, que são raras de serem passadas hoje ao nível da cultura familiar, são hoje, de facto, estudadas em vários países que evocam que a falta do storytelling pode ser responsável exatamente a criança chegar à escola, à pré-escola, digamos assim, a chamada escola a brincar, com vários handicaps propriamente linguísticos. É? Portanto, desde o aspecto fonológico, desde o aspecto semântico, desde o aspecto sintáxico, etc. Não é? E, portanto, nós teremos aqui
jogar com algo cuja intervenção entre um adulto e um conjunto de crianças, não é? Ou pode ser na relação do pai com a mãe, os dois a contarem histórias à criança, que têm que saber contar essas histórias com uma dimensão, digamos, de expressão emocional, não é? De expressão vivida, ativa, quase fazer levar a imaginação da criança a horizontes, de facto, extremamente complexos, no fundo, não é? Porque estimulam a sua imaginação a um nível de grande profundidade. E, portanto, o storytelling tem efeitos de prevenção em problemas de linguagem, não é? E pode constituir-se como um instrumento de intervenção em crianças que têm exatamente dificuldades específicas na linguagem falada. As tais a disfasia, a disnomia, a disartria, a dislalia, etc., que mostra que, segundo números internacionais, 5 a 7% das crianças na pré-escola apresentam exatamente sinais dessas dificuldades. E quando vai ver, é paradoxal e interessante, porque ao perguntar aos pais se existe essa prática em casa de contagem de histórias, verifica-se que ela é muito escassa e é muito reduzida, não é? Há uma correlação extraordinariamente elevada entre famílias que têm essa cultura de transmitir histórias exatamente às crianças, em situações de interação entre adulto e criança, no fundo, porque é aí que a criança vai como se induzindo de forma integrada o vocabulário e vai, digamos, ouvindo a complexidade sintática e semântica nas histórias. Não é? E esse aspecto é tão importante que nos Estados Unidos um estudo entre crianças desfavorecidas e crianças favorecidas, entre os 3 anos, basicamente entre os 18 e os 3 anos, quando os meninos entram na pré-escola, a diferença das palavras é colossal, é monstruosa. Entre crianças que têm, digamos, hábitos culturais de ouvir histórias e de ter práticas dessas. Alguém lê essas histórias e conta essas histórias. A diferença entre crianças que não ouvem essas histórias com as que ouvem pode envolver qualquer coisa como 30 milhões de palavras que diferenciam aos 3 anos crianças que ouvem, digamos, e fazem parte de storytelling de crianças que nunca tiveram sequer essa experiência. Portanto, nós estamos aqui a ilustrar que há pesquisas muito bem feitas, longitudinais, que ilustram que o storytelling pode ser uma ferramenta fundamental para fazer a compensação de pobreza de vocabulário que se passa em classes estabelecidas e que as crianças, quando chegam à pré-escola, mesmo pública, já têm, a nível da linguagem, um grande handicap, no fundo, não é? E se não houver, digamos, um cuidado especial de intervenção preventiva, essa distância vai ser ainda mais marcada com a entrada na escola a sério. Na escola a que vai iniciar a criança, digamos, na leitura e na escrita. Portanto, isto é um processo de construção. A leitura e a escrita, digamos, emerge dessa linguagem gestual e dessa linguagem falada, não é? E depois, essa linguagem falada, como que consegue, digamos, evoluir a partir do gesto para chegar à palavra. Portanto,
a essa hierarquia que traduz todas as línguas universais, não é? E que vão, digamos, permitir perceber na evolução da humanidade e na evolução da criança que a linguagem escrita é, digamos, posterior exatamente a um período extremamente importante e relevante da linguagem falada. E, portanto, eu ia-te perguntar aqui, portanto, ia realçar talvez aqui o facto desta sequência, não é? Há uma receptividade, há uma aprendizagem, que é uma aprendizagem importante numa determinada idade, não é? Porque essa apreensão é feita muito cedo, não é? Na nossa vida. Ela dá depois acesso ao conhecimento, à linguagem, e abre a porta depois para a escrita e a leitura, não é? E não só, e para o social, porque, digamos, a comunicação, a linguagem, o domínio da linguagem na comunicação é essencial para uma digamos, capacidade de viver em sociedade, não é? As pessoas com dificuldades de linguagem, nós lembramos aquele famoso filme da My Fair Lady, não é? Em que o facto dela mudar a forma de falar a integra numa outra sociedade, num outro meio social e económico, tudo isso, não é? Portanto, se privarmos a criança dessa capacidade logo no início, não a estimulando adequadamente, vamos criar aqui uma sequência de problemas, não é? É evidente, porque, no fundo, a questão da evolução na criança é, em termos de linguagem, decorrente de leis naturais de desenvolvimento de aprendizagem humana, em que, primeiro, serão as funções receptivas que têm que ser, digamos, estimuladas pelo tal input linguístico, não é? A tal qualidade e quantidade, digamos, de vocabulário, de construção fraseológica, etc., que decorrem numa interação social complexa entre os pais experientes com as crianças inexperientes, e dessa transmissão, digamos, cultural, vertical, no fundo, não é? Entre experientes e os inexperientes, como são a criança, que o nível de vocabulário vai expandindo, no fundo, não é? E, portanto, e a complexidade sintática também, e evidentemente o tempo que a criança também tem de oportunidade de falar, porque o output linguístico é algo que depois tem que envolver uma elaboração, uma planificação. Logo, quando falamos de linguagem, falamos do desenvolvimento cognitivo, no fundo, que é um instrumento, de facto, de inserção e de integração social, não é? Portanto, nós estamos aqui, com o desenvolvimento da linguagem, a promover dois outros tipos de desenvolvimento essenciais ao desenvolvimento da criança. Por um lado, o cognitivo, que estará exatamente na base das aprendizagens sérias, que a criança vai ter que ter na escola primária, não é? A leitura e a sua complexidade, a escrita e a sua complexidade, sob o ponto de vista caligráfico, no sentido de legibilidade e de grafomotricidade que ela exige, portanto, essa praxia fina, essa prevenção do instrumento, essa capacidade de uma linguagem corporal micromotora bastante avançada para escrever, e depois a implicação que tem com a própria leitura, no fundo, não é? Porque a criança, digamos que ouve mais vocabulário, estará mais predisponente para depois descodificar e, digamos, ouvir, digamos, as palavras no sentido de ouvir e ouvir no sentido da transição que se passa entre a linguagem falada, que é
digamos, um sistema auditivo verbal, não é? Portanto, tem uma espécie de circuito no cérebro curto, não é? Entre áreas que não estão muito separadas, para depois surgir o sistema da leitura e da escrita, que já é visual-motor, e em que as regiões, digamos, do cérebro permitem o input da leitura, que é a visão, e depois o output da escrita, que é, digamos, a utilização da mão, já é exatamente um circuito muito mais longo, razão pela qual nenhuma criança aprende a ler e a escrever com fluência antes de aprender a falar e a escrever, não é? Portanto, o que aqui está em jogo é a importância de compensar algo que a tradição, digamos, trazia nas famílias, de contar histórias à criança antes de dormir, de inclusivamente ter mais tempo de interação com as crianças em casa, porque o que se passa em casa, o envolvimento familiar, é um envolvimento linguístico também, não é? E, portanto, estas condições são de uma importância capital. A qualidade da conversação, a contagem de histórias, a interrogação que é colocada pelos adultos para a criança depois ter capacidade de elaborar uma resposta. E tudo isto terá muito a ver com a educação dos pais, a profissão dos pais, os próprios ordenados dos pais, no sentido de haver aqui a implicação do envolvimento, não é? No desenvolvimento da linguagem, apesar dos genes terem uma implicação extremamente forte no desenvolvimento da linguagem, não é? O tal gene famoso, o FOXP2, que, havendo alterações nesta transmissão genética, as crianças terão grandes dificuldades na expressão e compreensão da linguagem em palavra. Portanto, o storytelling está aqui. Deixavas-me fazer aqui uma pergunta, já que abordaste também as condições dos pais, não é? Estamos a falar das condições dos pais e depois das condições dos outros educadores e professores, não é? Exatamente. Portanto, temos aqui uma questão base, que é a dificuldade de pais com eles próprios, dificuldades económicas e baixa cultura, não é? Exatamente. Haver esta passagem de dificuldades na própria raiz da vida da criança, não é? Exatamente. Que é uma coisa que eu acho que é frequentemente esquecida pelos governantes, não é? Ou convenientemente esquecida pelos governantes, não é? Porque, pelo menos, mesmo que eles a conheçam, não ouvimos falar nisso, quer dizer, esta conversa que aqui estamos a ter é uma das possibilidades de falar em aspectos que são esquecidos, não é? Porque implicaria mudar também algumas condições sociais e económicas, não é? Não é? Se os pais não têm tempo para as crianças, para os filhos, não temos hipótese, não é, de que eles possam ter uma vida com grandes possibilidades. Eles vão ficar logo à partida com limitações no que pode ser a sua vida, não é? Isso quer dizer, é evidente que a escola estando atenta a isso, e a formação das educadoras de infância tem tido muita preocupação exatamente no desenvolvimento, digamos, no vocabulário, da estrutura da linguagem, de saber, digamos, estruturar, elaborar e exprimir-se com frases compostas, com frases complexas, e, portanto, suscitar à criança exatamente mais tempo de apresentação verbal da sua experiência, da sua vivência, e no fundo, o dom da palavra não ser todo ele
absorvido pela professora, por mais velho, não é? Os estudos feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Suécia, no ensino primário, as professoras tomavam conta de 90% do tempo escolar, não é? E 10% do tempo escolar é dividido por 20 a 30 crianças, conforme o número de crianças que compõem as turmas, não é? Nos países mais desenvolvidos, as turmas de crianças são mais reduzidas e o rendimento escolar é superior nas crianças que estão em países com menos recursos, como é o nosso. As turmas têm tendência a ser muito grandes, não é? E isso vai, digamos, diminuir ainda mais a possibilidade da criança se poder apresentar à frente da turma e saber ele contar as suas histórias de vida, a história do seu bairro, da sua vizinhança, até a possibilidade de contar as histórias que ele viveu, inclusivamente exprimindo também quais são as profissões dos seus pais digamos, a sua história de vida, que depois é passada por palavras, no fundo, não é? E, portanto, a aprendizagem da linguagem é, digamos, a ferramenta com que faz, de facto, a criança, a sua socialização com os pares, não é? Porque, de facto, uma criança que é gaga, uma criança que tem dislexia, uma criança que tem pouco vocabulário, etc., normalmente depois também fica isolada e nos tempos de atividade lúdica e de jogos, etc., não é também muito solicitado para conseguir exatamente desenvolver essas condições. Porque nós estamos também aqui a abordar coisas muito inovadoras das neurociências, é que o storytelling joga muito com a chamada teoria da mente, no fundo, não é? Essa teoria da mente é algo que tem a ver com os neurónios de espelho, que as crianças são dotadas e, portanto, elas têm uma predisposição à imitação dos modelos sociais, no fundo, não é? E claramente que a criança começa a aprender a linguagem por imitação, não é? Essa é uma espécie de um processo que depende da riqueza e da permanência dessa interação, se ela é muito baseada em frases curtas, em proibições, em falar alto. É evidente que nós estamos a comprometer na criança a capacidade de discriminação auditiva. O processamento sequencial e sucessivo, exatamente que a compreensão de uma frase envolve, não é? Porque ela tem que ser, depois, identificar os sons componentes de uma palavra, não é? E depois tem que perceber exatamente a relação sujeito, ação e consequência da ação, que são os tais três dimensões sintáxicas, sujeito, predicado e o complemento direto ou indireto, não é? Portanto, nessas bases, o storytelling pode, de facto, ter efeitos terapêuticos quase como a intervenção mais sistemática das chamadas terapeutas da fala, no fundo, não é? E vou lembrar aqui que, de acordo com pesquisas em Inglaterra, entre 3 e 4 anos, 15% das crianças com inteligência normal precisam de ser ajudadas em alguns aspectos da linguagem. Portanto, isto é num país que tem um sistema escolar muito mais bem desenvolvido do que o nosso, naturalmente, não é? E, portanto, nos Estados Unidos, outra referência que no nosso país deve ter uma maior incidência, 50% das crianças das classes desfavorecidas têm alguma forma de dificuldade na fala, não é? Ou pode ser na compreensão, ou pode ser na discriminação, ou pode ser no reconhecimento de sons distintos, não é? Que compõem, digamos, as palavras e que permitem ter acesso depois à compreensão semântica das mesmas, não é?
E, portanto, nós estamos aqui com uma nova ferramenta, entre aspas, que deve fazer parte da vivência de criança, principalmente dos estabelecimentos pré-escolares de zonas empobrecidas, não é? Em que a riqueza do currículo deve integrar exatamente esse storytelling, porque ele vai ter interferências na melhoria da capacidade de escuta da criança, logo na função da memória, não é? Na função da atenção. Essas são ferramentas brutais, se ele não tiver essa maturidade, também é uma criança permanentemente desorganizada, permanentemente desconcentrada, permanentemente desatenta, não vai ter o prazer exatamente e o impacto emocional e imaginativo e cognitivo que uma história pode ter, né? Por quem sabe contar essas histórias com gestualidade, com prosódia, com humor, com sabedoria propriamente de atrair a atenção exatamente da criança, porque quando essa atenção estiver no seu aspecto, digamos, mais ativo, as funções cognitivas são beneficiadas, são compensadas, no fundo, não é? E, portanto, nós teremos aqui a noção que o storytelling não é um remédio para tudo, no fundo, mas pode ajudar muitas crianças a identificar os primeiros sons das palavras, não é? E os sons componentes das palavras, porque o contador de histórias depois pode prolongar as ideias, pode criar uma equação lúdica entre as combinações consoante-vogal, ou consoante-vogal-consoante, todas essas riquezas que atraem a curiosidade da criança, no fundo, não é? Pois, as questões que estão aqui bem, exatamente. Sim, exatamente. Claro. Sim, isso, como é evidente, digamos, a palavra encerra em si exatamente o aspecto conativo que eu estava há pouco a expor, na visão até do Spinoza, que foi o primeiro autor a utilizar essa expressão, e depois o nosso grande neurocientista Damasio, terá uma importância capital, até estudando as patologias da linguagem nos adultos e nas demências, etc., em que esses aspectos que eu estava há pouco a falar, de prosódia, o humor, o sarcasmo, tem, evidentemente, a ver com toda a rede de afetos que se traduz exatamente nas palavras, não é? No fundo, essa relação afetividade de linguagem é, evidentemente, um pilar fundamental de uma família, no fundo, quase que eu diria, a higiene mental de uma família, não é? Enquanto a forma com que se fala, a entoação com que se fala, os decibéis com que se fala, tudo isso tem, portanto, uma implicação enorme no desenvolvimento da linguagem da criança, que é um instrumento do pensamento, que é um instrumento vital de sua aprendizagem, e quase há estudos de acompanhamento longitudinal que conseguem ver o nível de linguagem, de compreensão de linguagem numa criança aos 3 anos,
seguem-na depois na sua trajetória da leitura e da escrita e chegam à adolescência e concluem que, de facto, há aqui uma janela de oportunidade, há aqui períodos sensíveis do desenvolvimento de redes neuronais, de especialização hemisférica no cérebro da criança, que se não forem aproveitados em tempo útil, mais tarde vão ser muito mais difíceis, obviamente, de serem compensadas, no fundo, não é? E isso tudo com o impacto que pode ter a nível emocional também, das dificuldades de aprendizagem, do fracasso escolar, do insucesso escolar, não é? Porque quase tudo tem a ver com o êxito e o sucesso escolar decorre exatamente da linguagem, da linguagem falada. Não é? Ela é, digamos, a ferramenta com o qual nós exprimimos conhecimento e é exatamente a ferramenta da expressão da nossa maturidade neurobiológica. Evidentemente que há aqui uma grande variância aos 3 anos, aos 6 anos, a criança tem, evidentemente, uma grande neuroplasticidade, mas os governantes devem estar muito atentos e as próprias escolas com os seus agentes e a formação dos professores e educadores, principalmente nas primeiras idades, em que não se pode pensar que a criança tem já o seu sistema de linguagem falada totalmente desenvolvido. Pelo contrário, não é? Há que ter muito mais atenção ao desenvolvimento da linguagem falada nos primeiros anos da escolaridade, aos 6, 7 anos, do que propriamente já estar a criar uma ameaça e, às vezes, um stress tóxico com a leitura e a escrita, em que muitas crianças sofrem porque não têm, evidentemente, a maturação, os pré-requisitos, não têm o chamado school readiness, ou a tal prontidão para a leitura, no fundo, e para a escrita. Não é? Então, tudo isso terá muito a ver com, por um lado, a storytelling, que me parece estar ao nível da importância, a nível de desenvolvimento neurofuncional de uma criança, igual à do jogo, no fundo. Não é? A importância que se dá também ao jogo é muito escassa hoje nas famílias, é muito escassa hoje nas comunidades e na própria escola, digamos que o espaço, digamos, do jogo é extremamente reduzido, no fundo. Não é? As tais brincadeiras que a criança tem que ter exatamente no seu espaço próprio, às vezes sem regras do adulto, para que ela consiga verbalizar todas as microexperiências na pré-escola, que, no fundo, ele é ator na sua própria família, não é? E então, tá. Exatamente. Exatamente. Nós queremos ter algum cuidado como profissionais, entre aspas, porque, por exemplo, no Brasil, eu já fiz parte de várias organizações e há mesmo a criação da profissão considerada na lista das profissões no Brasil o contador de histórias, não é? Que será uma pessoa com uma formação
superior, média, com as artes também, com o teatro, com a dança, com a capacidade de integrar a psicomotricidade das relações do corpo com a mente, as emoções, etc. Porque depois isso traz mesmo para a própria criança condições de tomada de consciência de si, não é? Ela como se autoconhece com uma forma mais profunda, quanto mais histórias exatamente puder ouvir, no fundo. E será haver um cuidado especial da parte do pai ou do contador de histórias, de contar histórias muito repetitivas ou contar histórias, digamos, variadas e elaboradas. Eu queria só pôr-te aqui uma questão. Em consideração, não é? Queria pôr-te uma questão, é porque eu, entretanto, cortei o meu microfone. Eu penso que as pessoas não ouviram as minhas intervenções anteriores e isso deve ter feito um pouco de confusão, mas eu resumo um pouco esta questão anterior, que é, temos aqui uma base, não é, de facto, de intervenção precoce, que tem a ver com os contar das histórias, que histórias é que contamos, a maneira como as contamos, o que estavas a falar, a repetição ou não das histórias, o encantar da maneira como se contam as histórias. Eu lembro-me que a minha avó paterna podia contar as histórias 10.000 vezes, que eram sempre encantadoras e tinham um impacto imenso. E também esta questão importante, não é? Se não fizermos esta intervenção de uma forma muito precoce, e isso pode ser bloqueado pela vida que os pais têm, não é? Pelas questões económicas, culturais também, o seu próprio desenvolvimento, o que eles tiveram, as possibilidades que eles tiveram do seu próprio desenvolvimento, e que, portanto, podem levar a que, de uma forma muito precoce, nós possamos ficar determinados para sermos felizes, para termos sucesso, ou para sermos infelizes e termos insucesso. Depende dessas histórias, não é? Exatamente. Ou seja, evidentemente com as novas tecnologias, a tradição oral sofre aqui uma concorrência muito grande, digamos, do papel da imagem, no fundo, não é? E a importância da relação com a palavra ser menos considerada também a esse nível, não é? Daí também, muitas vezes, a nível do ser familiar, uma espécie de apego da criança a bandas desenhadas ou, digamos, toda os vários canais que são todos dedicados propriamente às crianças, e em que, na maioria dos países, atualmente, verifica-se que há um rearranjo neuronal no cérebro das crianças, uma reciclagem que está a ser transformada em comparação com crianças, digamos, do século passado, no fundo, em que os meios de comunicação não eram tão atraentes e tão rápidos, no fundo, não é? Porque acontece nos atuais canais a velocidade com que a palavra surge é muitas vezes muito difícil de ser processada pelas crianças. Portanto, elas podem ficar quase só centradas na atenção visual do que aquela que importa muito ao desenvolvimento da linguagem, que é a atenção auditiva. E, portanto, todas essas dimensões terão depois implicações muito grandes com a memória, digamos, episódica, tem muito a ver depois com a memória semântica, depois também tem efeitos na memória procedimental, que são temas chave para o desenvolvimento da linguagem também, não é? Porque no fundo os canais, não é? Os canais despersonalizam um bocadinho essa relação pais-filhos, não é? Apesar de poderem ser interessantes, não é? Exatamente. Tiram
digamos, esse aspecto, digamos que simplifica a vida dos pais, entre aspas, mas depois complexifica quando começam a ter a noção que o seu filho na escola apresenta dificuldades de autonomia, de organização e, no fundo, de não gostar de ir à escola, não ter esse prazer emocional de aprender, exatamente porque o que está a bloquear é a falta de ferramentas, digamos, linguísticas, não é? Do ponto de vista morfossintático, do ponto de vista prosódico, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista fonológico, e essencialmente a pobreza do vocabulário. Não é? O que me parece que está aqui a jogar, o futuro das pessoas pode ser visto exatamente aos 3 anos, no sentido do seu vocabulário, não é? A implicação que pode envolver a pobreza do vocabulário em crianças que vêm de famílias desfavorecidas e que entram numa pré-escola com um impacto de uma linguagem extremamente elaborada e que os faz, digamos, perder muito os aspectos de compreensão, os aspectos de imaginação, no fundo, não é? E a pobreza do vocabulário vai limitar tudo, de facto, na vida, não é? Nós podemos não perceber de uma forma consciente o que é que está a acontecer, mas a pessoa, quando vai ser aceito num determinado emprego, num determinado sítio, fica limitada. Há aquele livro notável do Admirável Mundo Novo, em que as pessoas são classificadas em alfa, betas e gamas, não é? Em que, digamos que os seus, aquilo que elas recebem, a sua herança de ADN e a maneira como são construídas, elas são construídas para serem pobres numa classe mais pobre, cultural e económica, outras são construídas para uma classe média e outras para uma classe superior. Mas isso, de certa forma, continua a acontecer, não é? Não é só desse livro, não é? A escola inclusiva, que é a escola do futuro, vai ter que lidar com a diferença e vai ter que envolver exatamente a noção de que nem todas as crianças da sala de aula estão ao mesmo nível, digamos, cognitivo, linguístico, emocional, executivo, motor, e que terá cada vez mais haver respeito pela individualização da criança, sujeito único que tem características de áreas fortes e de áreas fracas que têm que ser reconhecidas muito precocemente, porque a plasticidade do seu cérebro é muito suscetível de ser compensada nesse período, digamos, vital dos 3 para os 5, no fundo, não é? Porque se entrar numa escola pública aos 6 anos, saindo de uma casa, de uma família com fracos recursos, com problemas económicos, com uma casa sem conforto, sem quartos, sem um horário, digamos, humanizado, no sentido de horas para recriação, horas para estudo, horas para contagem de histórias, tudo isso, é evidente que isso vai ter uma influência enorme no potencial de aprendizagem que a criança possui, não é? E 80% do potencial de aprendizagem da criança está, digamos, relacionado com os dois sistemas simbólicos. Não é? O primeiro, o sistema simbólico da linguagem falada, e o segundo sistema simbólico da linguagem escrita. Não é? E, portanto, eu ia te perguntar uma coisa. A sociedade vai pagar mais caro, vai pagar ordenados melhores a quem escrever melhor, a quem ler melhor, a quem falar melhor, a quem souber escutar melhor. E, portanto, nós estaremos aqui numa dimensão de que a linguagem tem que ter uma especial atenção exatamente nas idades mais precoces, porque a criança, se
tem já um nível de comunicação, depois tem uma espécie de rigidez à compreensão de palavras novas, não é? E ela eu ia-te perguntar isto. Por exemplo, ainda há pouco nestas emissões se falou do Tarzan, da história do Tarzan. A história do Tarzan tem uma certa magia, não é? Porque ele está sozinho na selva, sem outros humanos, e aprende a ler e a escrever. Ora, isto é impossível, não é? Com a presença só de macacos à volta dele, esta aprendizagem extraordinária que o Tarzan faz parece ser uma coisa impossível, porque não há relação com os objetos com que ele vai aprender as palavras, não há relacionamento, não há ligações reais, não é? Ele lembrar aquele truque também do François Truffaut da criança selvagem, não é? Exato. Ele consegue, o grande criador, digamos, do que é hoje chamada educação inclusiva ou educação especial, o ITAR, não é? Que, como médico, se preocupa com a situação. Bem, ele, dando-lhe agora toda a informação cultural que traduz a média, digamos, dos hábitos culturais da sociedade, nesta criança que teve 12 anos num ambiente natural selvagem, andava 4 membros, tinha dificuldade de mastigação, tinha unhas em garra, quase de formação, digamos, animal, não é? Foi algo que foi estudado e traduzido para ilustrar de facto que não basta os genes, no fundo, estarem intactos. É preciso depois o envolvimento, o meio ambiente, as oportunidades, a quantidade e a qualidade das oportunidades de aprendizagem para exatamente definirem a trajetória e a integração social dessa criança, depois mais tarde como adolescente e depois mais tarde como adulto ou como professor ou como qualquer outra profissão, no fundo, não é? Em que o que está em jogo é o seu poder de comunicação e o conhecimento trespassa através exatamente dessas ferramentas, não é? Do enriquecimento vocabular, do enriquecimento exatamente semântico e sintáxico e da compreensão depois mais tarde do que está no interior exatamente misterioso das palavras, não é? São fonemas que não têm, digamos, isoladamente qualquer significado, mas quando são combinados numa sequência determinada, vão gerar exatamente o milagre da significação, da compreensão, não é? Porque se eu falar apenas com sons de letras e duas letras seguidas, etc., as pessoas não vão perceber a minha comunicação, no fundo, não é? E, portanto, isso está muito ligado à qualidade do envolvimento, não é? De como as conversas à mesa têm que ter a preocupação de transferir não só comida para a barriga, mas também uma certa comida para os neurónios do cérebro da criança, no fundo, não é? E isso está muito ligado não só à questão afetiva, não é? Mas também ligado à noção de que os pais têm que ser, digamos, mediadores dessas competências que a criança tem que desenvolver na pré-escola e depois na escola. Não é? Não é só uma questão de, na pré-escola, da autonomia, das grandes funções do vestuário, da higiene, da alimentação, etc., etc., mas também o domínio já, a nível do vocabulário, o domínio já da sua coordenação oculomotora e o domínio já da sua expressão corporal, porque a criança é o seu corpo, não é? É, digamos, a sua linguagem, não é? E
a evolução dos grandes teóricos ilustram que é do ato ao pensamento, do gesto à palavra, que, digamos, o nosso cérebro funciona de forma mais eficaz. Não é? Se formos contrários a estas leis naturais da maturação do cérebro, da sinaptogênese e digamos, do crescimento neuronal e da migração dos neurônios, etc., sucede depois, exatamente, redes, networks que estão na base da linguagem falada e depois, mais tarde, da linguagem escrita, é óbvio que há um empobrecimento dessas redes em crianças que têm ambientes em que não se contam histórias, em que as frases são muito curtas, não são frases afetivas, são quase comandos militares, e não faças isso, vai para ali, não faças barulho, vai deitar, vai fazer o trabalho. E, portanto, não há uma explicação, uma fundamentação da razão e da importância, digamos, que está em jogo na comunicação. Diremos que essas crianças ficarão afetadas, digamos, na extensão das frases, não é? Vão falar, digamos, quase por palavras, em vez de ter, digamos, frases cada vez mais complexas e mais longas, não é? Que envolve mais tarde estar preparado para a conversação. Esse domínio de saber escutar, saber compreender, depois escolher o tempo exato e apropriado para colocar o seu pensamento, a sua ideia, para estabelecer entre os pares essa comunicação que envolve um misto de saber ouvir e um misto de saber falar, não é? E, portanto, a questão do ouvir é mais pobre, é menos relevante da parte dos pais, da parte dos educadores, mas isso também tem que ser exatamente muito trabalhado. Os terapeutas da fala sabem muito bem que antes da fala propriamente dita, a produção da fala, há que trabalhar na entrada da informação, o tal input, que antecede as funções de elaboração e planificação, que são centrais a nível do cérebro, depois a tomada da decisão e a execução propriamente da intenção em palavra poder surgir, no fundo, não é? E Vítor, isso tem que ser um ciclo que tem que ser trabalhado de maneira mais simples para a maneira mais complexa, no fundo, não é? E Vítor, eu vinha aqui pedir-te esta questão de aprofundarmos isso, não hoje porque já vai longa esta emissão, mas aprofundar estas questões. Inclusive falaste uma questão muito interessante que hoje as pessoas começam a ter consciência, que é os neurónios espelho, não é? Passaste aí alguns e falaste um bocadinho de algo que é muito importante e que, digamos, suscita curiosidade a muita gente e de facto é um assunto que é essencial na aprendizagem, não é? E na evolução humana, no fundo. Exatamente. É quase algo de ADN, no fundo. Os neurónios espelho, digamos assim, não existiria uma função básica da comunicação, que é a empatia, e não haveria exatamente, digamos, a reciprocidade afetiva, não é? Nem o ser humano era capaz depois de desenvolver competências de colaboração, nem competências de cooperação, não é? E, portanto, sem essa condição, a civilização provavelmente não seria formada, não é? Estaríamos exatamente em tribos e em grupos, digamos, isolados, armados, convencidos que são o centro do mundo e que apenas teria uma relação agressiva, exatamente com o estranho, com o inimigo, no fundo, em vez de ilustrar a história da humanidade, é exatamente essa visão da empatia, da relação, digamos, com o outro
e da compreensão do outro como parte integrante de si próprio, no sentido de gerar o autorrespeito e o respeito dos outros, não é? Eu ia-te propor que desenvolvêssemos essas hipóteses, essas possibilidades, não é? Talvez em próximas emissões, deixando aqui um gostinho, um certo gostinho, uma certa curiosidade por essa questão dos neurónios espelhos, é uma delas, mas também pelos vários aspectos que hoje foste aqui falando e que tocam de uma forma semelhante em algumas coisas, mas também diferente a pais, aos educadores e aos professores, porque são papéis que vão surgindo ao longo das várias idades, não é? E então eu penso que é importante ter a noção desses tempos e dessas intervenções. Claro, o auditório é muito diversificado, não é? E, portanto, é encontrar uma linguagem que seja compreensível aos pais, compreensível aos professores, educadoras e depois terapeutas e pessoas interessadas no desenvolvimento da criança, é difícil, mas essa riqueza também de integrar vários conhecimentos, desde as neurociências, desde a linguística, desde a cognição, desde a psicomotricidade, etc., para perceber a natureza da criança em termos de desenvolvimento, não é? Para que nós, adultos, possamos criar escolas com equipamentos e com envolvimentos enriquecidos, não é? Em que essas competências sejam optimizadas, não é? Nós crianças, melhores cidadãos, seres mais produtivos e mais criativos no futuro, no fundo, não é? Porque ninguém hoje pode deixar de passar por uma escola para conseguir ser um cidadão, não é? Portanto, provavelmente, quase que ocorre mais tempo na escola em muitas crianças do que tempo em casa, no fundo, não é? Portanto, as escolas têm que ser hoje também agregadoras dessas dimensões que outrora naturalmente estariam nas mãos da família. Hoje há uma grande diferença do conceito de família, da vida familiar, pelas funções de trabalho e até uma certa desumanização do próprio trabalho, que tem as consequências depois do desenvolvimento das crianças. Ok, vamos falar então sobre isso, não é? De neurónios de espelho para imitar essa beleza da imitação, pôr-nos na pele dos outros e calçar os sapatos dos outros, é uma competência fundamental pela vida fora, não só apenas para a criança. E vamos falar sobre isso para falarmos, digamos, nesta questão do desenvolvimento. Por hoje, iríamos ficar por aqui, agradecendo-te imenso e agradecendo do coração, porque se trata não só de conhecimento científico, mas também de conhecimento humano, conhecimento profundo. E deixaríamos pronto para esta próxima para uma próxima emissão o aprofundar destas coisas e o chegarmos também a dedicarmos emissões mais aos pais ou mais aos professores, mais aos educadores. Eu vou-te pedir para ficares em linha ainda, enquanto eu fecho aqui, dou um fecho na emissão, peço-te um bocadinho só de paciência de ficares em linha. E agradeço a todas as pessoas que estiveram desse lado, divulguem, promovam, partilhem connosco esta aventura do International Storytelling Summit, porque estamos a trabalhar muitas dimensões do que é o storytelling e pouco a pouco essas dimensões se vão tornando mais claras e mais importantes. E, portanto, pedindo-te ainda um bocadinho que esperes um pouquinho, Vítor, e vou aqui fechar então a sessão por agora, hoje. Obrigado a todos e até breve. Obrigado.